Bem-vindo ao canal Neurooftalmo em Áudio, seu espaço de atualização em neurooftalmologia. Hoje vamos discutir um dos principais diagnósticos diferenciais das paralisias oculares, a síndrome de Miller-Fisher. Bom, para começar, a gente está falando de um verdadeiro quebra-cabeça neurológico. É uma situação, assim, bem peculiar. Muito peculiar. Imagine que uma pessoa acorda de repente com visão dupla. No dia seguinte, ela começa a ter dificuldade para andar, um andar meio cambaleante, sabe? Atáxico. Aham. Como se tivesse bêbada? Exato. E para fechar o quadro, os reflexos somem. O médico bate um martelinho no joelho e... nada. Essa é a tríade clássica que define a síndrome, certo? Exatamente. Oftalmoplegia, ataxia e arreflexia. E por trás disso tudo, o que a gente tem é uma condição autoimune. O próprio corpo atacando os nervos? Isso, e o mais interessante é que essa reação geralmente é pós-infecciosa. Ela não surge do nada. Espera, então você está dizendo que a causa pode ser algo comum, tipo uma infecção de garganta ou até uma intoxicação alimentar? É por aí mesmo. Cerca de 70% dos casos são precedidos por uma infecção. Que tipo de infecção? Geralmente respiratória ou gastrointestinal, que acontece em média uns 10 dias antes dos sintomas neurológicos aparecerem. A bactéria mais associada é a Campylobacter jejuni. Nossa, uma causa super comum de intoxicação alimentar. Exatamente. Tá, mas isso leva à pergunta principal. Por que os olhos? E por que essa combinação tão específica de paralisia ocular com falta de coordenação? Essa é a parte fascinante. Acontece um fenômeno que a gente chama de mimetismo molecular. Mimetismo molecular? Pensa assim, o nosso sistema imune cria anticorpos para atacar a bactéria. Só que, por um azar bioquímico, uma parte dessa bactéria é muito parecida com uma molécula que existe nos nossos nervos, o gangliosídeo GQ1B. Ah, entendi. Então é um caso clássico de identidade trocada. O sistema imune se confunde. Perfeito! E o ponto-chave é que o GQ1B é super concentrado em alguns nervos específicos, principalmente nos nervos cranianos que controlam os movimentos dos olhos. O terceiro, o quarto e o sexto par. Isso. É como se esses nervos tivessem um alvo gigante pintado neles, que só esses anticorpos confusos conseguem enxergar. Faz todo sentido. E como a gente bate o martelo no diagnóstico? Além da clínica, claro. Bom, a gente tem duas pistas principais. Uma delas é a análise do líquido cefalorraquidiano, o LCR. O líquor. Sim, nele a gente costuma encontrar o que chamamos de dissociação albuminocitológica. Uau, que nome complicado. O que isso quer dizer na prática? É mais simples do que parece. Significa que o líquido tem muita proteína, que é um rastro do dano nos nervos, mas quase nenhuma célula de defesa. É uma pista importante. Mas não é a prova final. Não. A prova definitiva vem de um exame de sangue que busca o culpado, o anticorpo anti-GQ1B. Ele está presente em mais de 85% dos pacientes. E a apresentação é sempre essa tríade clássica? Nem sempre, e é aí que mora o perigo. Existem apresentações atípicas. Por exemplo, tem um caso descrito de um menino de 10 anos que se apresentou inicialmente só com midríase bilateral. Só as pupilas dilatadas? Só. As pupilas dilatadas e sem reação à luz. Só depois o resto do quadro apareceu. Isso mostra a importância de pensar em Miller-Fisher em qualquer paralisia ocular aguda. Com um quadro tão dramático, a recuperação é possível? Ou os danos são permanentes? Felizmente, o prognóstico é muito bom. A maioria dos pacientes se recupera de forma espontânea, em média depois de umas 10 semanas. Mesmo sem tratamento? Mesmo sem tratamento. Em casos mais graves, claro, a gente usa imunoterapia, imunoglobulina intravenosa ou plasmaférese, para limpar esses anticorpos do sangue. E corticoides ajudam? Ótima pergunta. Não. O uso de corticoides não demonstrou benefício e não é recomendado. Ok, então, resumindo, temos uma condição autoimune, pós-infecciosa, onde o corpo ataca seletivamente os nervos dos olhos e do equilíbrio. E a chave do diagnóstico é um anticorpo específico, o anti-GQ1B. Exato. E se a gente for um pouco além, a descoberta desse anticorpo abriu todo um novo campo de estudo.
Como assim? Hoje a gente sabe que esse mesmo anticorpo pode ser encontrado em pacientes que têm só ataxia, sem a oftalmoplegia ou em outros quadros atípicos. Ah, então o espectro é maior. Muito maior. Isso levanta uma questão, assim, para a gente refletir. Quão amplo é, na verdade, o espectro da síndrome anti-GQ1B? Talvez a síndrome de Miller-Fisher seja só a ponta do iceberg de um contínuo de doenças mediadas por esse mesmo anticorpo, o que nos força a repensar as classificações clínicas tradicionais.